Boa tarde a todos os presentes. A audiência pública do dia 15 de setembro de 2016, às 15 horas, no plenário, senador Humberto Lucena. Propositura, vereador Marco Antônio. Sobre a proteção de Deus e, em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a audiência pública para debater sobre a inserção de ferramentas que visam aumentar a transparência no Legislativo Municipal. Convido a todos para ficarmos de pé para ouvirmos o texto bíblico. Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Convido, nesse momento, o professor Nazareno Andrade, da UFCG, para compor a mesa dos trabalhos conosco. O senhor Sérgio Aires, representando Minha Jampa, para compor a mesa também conosco aqui dos trabalhos nessa tarde. Seja bem-vindo. A senhora Karina Oliveira, do Instituto Soma Brasil. Requerimento de número 24.769/2016, setor de expediente. Autor, vereador Marco Antônio Cartacho Queiroga Lopes. Requerimento número 95/2016. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, requeiro na forma regimental que, após a aquiescência do plenário, seja reservada a data do dia 15/9 para a realização da audiência pública que debaterá inserção de ferramentas que visam aumentar a transparência do Legislativo Municipal. Justificativa. Essa sessão de importância fundamental para a sociedade pessoense oportunizará o debate de todas as questões que envolvem o tema tão relevante. Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 1 de setembro de 2016. Marco Antônio, PHS. Bom, meus senhores e minhas senhoras, aqueles também que nos acompanham de suas casas, aqueles que nos acompanham aqui também na Câmara, aqueles que nos acompanham pela TV, pela nossa TV Câmara, que é um instrumento que, inclusive, já trouxe uma modificação e uma mudança para esse poder. Eu, quando fui vereador a primeira vez, aqui em João Pessoa, fui eleito em 1992, naquela época a gente não tinha a TV Câmara e o que se passava aqui no plenário da Câmara só ia repercutir dias depois nos jornais de circulação da cidade. Então, aconteciam as discussões aqui na casa e os jornais, aquilo que os jornais achavam que era uma matéria interessante, isso vinha a ter uma repercussão. O que era mais, vamos dizer assim, mais imediato na época, eram os programas de rádio, que ainda hoje existe aqui em João Pessoa, é uma das cidades, inclusive, que tem muita força aí, esses programas radiofônicos, principalmente no horário da manhã, das 6 às 8 da manhã, e do meio-dia às 2 da tarde. Então, esse era o movimento aqui da Câmara. Os vereadores traziam o assunto aqui para casa, as pessoas reivindicavam da gente nas ruas, a gente trazia para a Câmara, discutia, e aquilo que a imprensa julgava como uma coisa interessante para ser debatida, ia ser
debatido. Ia escrito nos jornais, escritos na época o Jornal O Norte e o Jornal Correio da Paraíba e o Jornal A União, né, eram os jornais que tinham mais circulação. Agora, né, a gente tem uma diferença muito grande com a chegada da TV Câmara, porque a TV Câmara ela já está aqui, ela está ao vivo, ela filma todas as sessões da casa em tempo real, as pessoas acompanham tanto pela TV aberta como pela TV fechada, né, e podem naturalmente acessar o que está sendo discutido na Câmara através da TV Câmara. Também tem o site da Câmara Municipal de João Pessoa, que é também outro instrumento, né, que as pessoas podem usar, coisa que não acontecia no passado. Quando daquela posse de 92, o presidente da casa à época, o vereador Wilson Braga, ele entregou a cada vereador uma máquina de escrever e aquelas fitas, aquela fita da máquina, aquela fita que era vermelha e preta, aquela fita flamenguista, né? E um telefone convencional com o cadeado, aquele cadeado que colocava em cima lá com a chave do cadeado. Esse era o material que os vereadores receberam para trabalhar naquela época, né? Agora já foi bem diferente dessa legislatura de agora, que cada vereador recebeu um tablet e já tinha o computador nos gabinetes, enfim, muita coisa já aconteceu. E não pensem que isso que eu estou falando é coisa era do século passado, realmente, mas no século passado não faz tanto tempo assim, né? A gente está falando aí algo em torno de 20 anos, como a coisa mudou. Mas esse assunto, ele nos chamou bastante atenção, inclusive provocou essa audiência pública hoje aqui, e eu conversando com algumas pessoas, inclusive conversando com o Sérgio, a respeito desse assunto, né? E mais do que até a transparência, mais do que a transparência pública, o que me chamou a atenção, e às vezes as pessoas falam muito de transparência até como um chavão, como falam de educação, como falam de saúde, como falam de mobilidade urbana, quando vão apresentar um programa de governo. Mais do que a transparência, eu acho que é interessante, e aí nesse assunto que a gente conversou, eu achei muito interessante a possibilidade da parceria em tempo real, que pode acontecer entre os mandatos dos vereadores e as pessoas que estão acompanhando o dia a dia da sua cidade, através dessas ferramentas. Então, a ferramenta que, inclusive, Sérgio passou para mim, aquela do Quem Me Representa, que estava, inclusive, já com algumas experiências, aquilo ali eu achei uma ideia fantástica para a gente conseguir colocar aqui na Câmara, porque, principalmente, até mais do que saber como o vereador votou, o interessante é saber que pode se influenciar no voto do vereador. Esse é que é o mecanismo que eu acho interessante a gente conseguir. A gente conseguir implantar um sistema que a pessoa possa entrar no site da Câmara e ver ainda o que não foi votado. Não é só para você protestar por aquilo que foi votado e você não concordou. Mas eu acho que tentar influenciar nisso aí antes da votação. Eu já estive conversando com alguns colegas também, que inclusive não tenho procuração aqui para defendê-los, mas convidei a todos para essa sessão, mas sei que nós estamos, e vocês também sabem, que nós estamos num período de campanha política e as pessoas estão aí na rua, as ruas estão cheias, as comunidades estão cheias, está dando engarrafamento em canto que nunca deu, né, que poderia ter até eleição todo ano para dar esses engarrafamentos nos locais onde muita gente não anda, mas agora tem muita gente andando, e, infelizmente, muitos colegas não puderam vir, né? O vereador Marmute se fez representar pelo doutor Fábio, está aqui conosco, é assessor dele, né? Alguns outros vereadores me justificaram também, mas realmente eu não tenho essa procuração para defendê-los, mas sei que está todo mundo aí nessa questão de campanha e esse é o porquê dessa ausência aqui da casa. Não quero que os presentes aqui interpretem essa ausência como descaso dos colegas com relação ao tema, mas em questão mesmo do momento que nós estamos vivendo. Mas vamos ao que interessa. E eu acho que o que interessa, inclusive, para a gente e para quem está nos acompanhando de casa, é ouvir aqui vocês que estão compondo a mesa, a respeito do que a gente pode fazer junto
para que a gente possa evoluir nessa questão, tanto da transparência como dessa parceria em tempo real, para realmente a gente saber quem nos representa, porque, afinal de contas, eu hoje estou representando, mas eu sou mesmo representado, porque o que eu sou, e eu costumo sempre dizer isso, o que eu sou mesmo é cidadão, né, e morador de João Pessoa. Eu estou vereador, então eu quero dar essa contribuição também de plantar essa semente para que a representação aumente aqui, porque essa a gente vai, Zé Roberto, poder usar sempre, né? Inclusive aproveitar para saudar meu companheiro de gabinete, Zé Roberto, que é o aniversariante de hoje, né? Ele e Paulo também, né? Então, eu vou passar a palavra aqui desse momento para o professor Nazareno. Aliás, vamos seguir a nossa tradição de homens elegantes, né? E dar a palavra, primeiramente, à mulher que está presente na nossa mesa. Depois a gente passa para o professor Nazareno, vai me perdoar. A senhora Karine Oliveira, do Instituto Soma Brasil. Vamos estabelecer aqui um tempo para a nossa... 10 minutos é um tempo razoável? Então, 10 minutos as meninas fazem, mas depois dos 10 minutos não vai ser caçada a palavra de ninguém. Se precisar de mais um tempinho, a gente também organiza isso aí. Então, senhora Karine, com a palavra. Bom, boa tarde. Agradeço o convite para a participação e queria dizer que o melhor que eu tenho visto desse período eleitoral é a mobilização da sociedade civil organizada. Eu acho que é uma novidade nas eleições em João Pessoa, nesse período eleitoral, e nós temos visto diversas iniciativas surgindo em diversas temáticas e a sociedade civil, de fato, se mobilizando para exigir de seus representantes e de seus futuros representantes uma postura com relação às políticas públicas. E não podia faltar aqui a temática da transparência, do acesso à informação. Fazendo um breve resgate, esse marco legal da transparência e do acesso à informação, ele tem pouco mais de 25 anos e começou com a nossa Constituição Federal, onde garantiu aos cidadãos a transparência e o acesso à informação com relação a informações públicas. E a gente tem, a partir daí, a Lei da Transparência, em 2009, e a Lei de Acesso à Informação, em 2011. Isso significou uma conquista porque regulamentou esse direito previsto na Constituição de 88, e passando para a questão da transparência específica na Câmara Municipal de João Pessoa, que é o que a gente discute aqui, como ter mais transparência por parte do Poder Legislativo, eu queria citar um levantamento do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, que divulga semestralmente o índice de transparência dos municípios paraibanos, e fez, pela primeira vez em abril de 2015, um levantamento sobre a transparência das câmaras. O Foco divulga prefeituras, já tem 7 edições, e fez pela primeira vez um levantamento muito preliminar, porque só indica se as câmaras têm portal, site e ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, o serviço eletrônico. Em abril de 2015, só 40 câmaras da Paraíba tinham site ou portal, e pouquíssimas tinham serviço de informação ao cidadão, entre elas a de João Pessoa. Não tinham serviço de informação ao cidadão. E hoje, para vir para essa audiência, acessei o serviço de informação ao cidadão da Câmara de João Pessoa, mas ele não está funcionando. Quando a gente vai para o cadastro, ele dá um looping e volta para a mesma página. Ou seja, a gente tem o campo do serviço, mas não tem ainda o serviço ativo. Eu apontaria a questão das verbas de publicidade, que o TCE tem uma resolução em que é obrigatório disponibilizar, a Câmara faz isso, mas quando a gente acessa o campo das verbas de publicidade, a gente tem uma planilha que ela não se mostra inteira, e aí a gente tem que correr uma setinha, e quando chega no final da planilha, a gente já não vê o começo, e eu não tenho acesso para que aquela verba serviu. Eu sei que ela foi paga, a TV, a rádio, mas eu não sei para que ela foi paga. A gente não tem até hoje, nem por parte da Câmara, nem do Executivo, em nenhum nível na Paraíba, a divulgação de salários, né, tanto de servidores efetivos quanto de servidores comissionados ou temporários.
O governo federal já faz isso há vários anos, já há uma jurisprudência do Supremo em que isso não é ilegal, em que se pode fazer, já há recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que se faça isso, mas a gente tem uma grande resistência por parte tanto do Executivo quanto do Legislativo em publicizar salários. E a gente não tem como acompanhar hoje, infelizmente, a gente sabe que os vereadores trabalham bastante, mas a percepção da população é outra. Por quê? Porque a gente não tem mecanismos, não tem um canal para ter acesso detalhado às informações sobre a atuação do vereador. Naquele link da página, onde tem a foto do vereador e um pequeno currículo dele, quando a gente clicasse, a gente já podia ir direto para todas as informações sobre a atuação daquele vereador. Quais são os projetos, como é que ele vota, o que ele está fazendo, qual é a atuação dele, quais são as comissões que participa, etc. E aí lembrar que quanto mais a gente tem transparência, quanto mais a gente tem acesso à informação, não só a Câmara ganha, né, porque ela se reveste dessa lisura, dessa transparência, de dizer, não, estamos aqui, estamos trabalhando, estamos mostrando para a sociedade o que é que se está fazendo na Câmara dos Vereadores, e a sociedade ganha. Por quê? Porque não é possível ter controle social sem ter transparência e sem ter acesso à informação. Se eu não tenho as informações de como o vereador vota, inclusive o vereador que eu, ou Nazareno, ou Sérgio elegemos, eu não posso cobrar do meu vereador como ele se posiciona, que postura ele vai ter. Mas esses exemplos que eu citei colocam que vai muito além da questão do voto nominal. A gente está aqui hoje porque o Minha Jampa fez uma mobilização com relação à transparência no voto nominal, mas a transparência e acesso, a gente vai muito além disso e a gente tem um longo caminho para percorrer para se chegar, de fato, num legislativo que se diga que tem uma transparência de forma adequada. Eu queria anunciar que, em 2017, o Instituto Soma Brasil, que é a organização que coordeno, vai implementar o monitoramento das ações da Câmara de Vereadores com um programa chamado De Olho na Câmara, que é uma proposta que já é feita no Brasil dentro da Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, que a gente faz parte, e essa iniciativa ela já é feita em Ilhéus, na Bahia, com sucesso. Qual é a dimensão que a gente tem com isso? A gente vai saber não só como cada vereador votou, mas também como o vereador atua no seu bairro, se os projetos que ele apresenta estão favorecendo a região em que ele foi eleito, a relevância desses projetos, se o vereador está, de fato, se preocupando com temas que são importantes para a cidade, ou se ele só está preocupado em dar nome de rua e mandar requerimento para a prefeitura, porque tem discussões que, de fato, a gente precisa poder acompanhar. Agora, um trabalho dessa natureza só vai funcionar, de fato, se a Câmara abrir essas informações, se a gente tiver essas informações. E, além de anunciar esse trabalho que vamos fazer em conjunto com outras organizações da sociedade civil, eu queria colocar aqui uma proposição efetiva para a gente aprimorar a transparência da Câmara de Vereadores. Eu integro o Conselho de Transparência do município de João Pessoa, e nós tivemos, dentro do Conselho, uma experiência muito positiva da criação de grupos de trabalho entre Conselho, e aí representantes do Poder Público e da sociedade civil e pessoas convidadas de universidades, de órgãos de controle. Tem muito que aprimorar ainda no Executivo com relação à transparência, mas esse trabalho em conjunto já rendeu ao Executivo em João Pessoa uma conquista importante com relação aos índices de transparência. A minha proposição é que a Câmara de Vereadores de João Pessoa crie um grupo de trabalho que tenha servidores e vereadores da Câmara de João Pessoa, representantes da sociedade civil que atuam e têm preocupação com essa temática, e integrantes de órgãos de controle convidados, a exemplo do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria Geral da União. A proposição é que esse grupo de trabalho
trabalhe a questão do portal de transparência da Câmara, do próprio site, dos processos relacionados à transparência e acesso à informação, e coloque para a presidência da Casa sugestões de como aprimorar essa transparência. E aí eu acho que a gente tem um ganho real, tanto para a Câmara quanto para a sociedade. A mesa agradece a participação da doutora Karine, e eu passo agora a palavra ao professor Nazareno Andrade, da UFCG. Oi. Boa tarde, gente, todos, todas. Começar agradecendo a mesa, o vereador, pelo convite, pela promoção da audiência. Gostaria de aproveitar para cumprimentar os demais vereadores presentes, mas está um pouco inviável fazer isso hoje. Queria dizer que eu entendo a justificativa, concordo que a justificativa deva ser essa, vereador, só não concordo que ela seja plausível. Acho uma pena que todos menos um e mais ou menos 2 tenham achado mais importante estar fazendo campanha em benefício próprio do que aparecendo para discutir aqui na audiência pública um benefício comum, coletivo, que eu acho que devia ser maior. Mas, dito isso, a crítica não é ao senhor, se eu registrar. Eu queria contar uma história... Se eu não tivesse vindo, teria sido porque foi a gente propôs, né? O senhor não podia escapar, não, tem razão. Mas a todos os outros, eu acho que pode haver uma coincidência ou duas aí de alguma coisa, mas todos não. Não acho cidadão, não. Bom, dito isso, eu queria contar uma história pessoal rápida, que é que 1 ano e pouco atrás, maio de 2015, eu e um grupo de amigos, todos cientistas da computação, ninguém da política, a gente estava muito incomodado. Em maio de 2015, para quem não lembra, era o auge da confusão do Eduardo Cunha ascende à presidência da Câmara dos Deputados, e você pode gostar ou não, mas foi um momento turbulento. Eu, particularmente, não gostei, estava incomodado. E a gente tem essa sensação de impotência, né, perante a política, porque a gente tem a impressão que a gente tem representantes que se elegem, vão para Brasília, e eu só vou saber deles daqui a 4 anos, talvez, né? Eu esqueço deles, eu esqueço em quem eu votei. E acho que isso é meio triste, a gente tem que evitar isso, a gente tem que dar um jeito em resolver isso na política. Um esforço que a gente tentou, que a gente fez, foi nós somos pessoas treinadas em computação, a gente entrou no site do Congresso Nacional, clicou um pouquinho lá, e lá dentro existe uma área de transparência convencional, onde você pode acessar as notas fiscais, o nome do deputado, desculpa, o que é que ele fez, que dia ele estava lá. Mas existe mais interessante do que isso, existe uma coisa chamada dado aberto na Câmara dos Deputados, que é um dado que eu posso baixar e processar automaticamente. Então, grosso modo, se eu entendo de Excel, eu consigo criar uma tabela em um dia, onde eu vejo todas as presenças de um deputado em quem eu votei. Eu vejo todas as presenças do partido que eu apoio, comparo com outro, vejo as proposições do partido automaticamente. Eu crio minha planilha. Eu não sou usuário de um serviço que o Congresso criou apenas. Eu crio um serviço com os dados do Congresso. O Congresso é minha plataforma para que eu, cidadão, eu crio, eu inverto a coisa, né? Agora sou eu que estou criando minha visão de como funciona o poder público, porque eu acho que falta isso. Eu acho que isso é muito necessário. A gente precisa, como cidadão, se sentir parte, criar a nossa visão daquilo do poder público. Eu digo isso, pessoa que criou e saiu transformada do processo. Mas, particularmente, o projeto que a gente criou, o primeiro projeto, ele era bastante simples, ele baixava todos os votos de todos os vereadores, deputados federais, dessa legislatura última agora, ele comparava todos entre si. Desculpa, antes disso, até a gente fez uma coisa mais simples. Ele baixava tudo, a gente identificou algumas proposituras que todo mundo tem opinião, redução da maioridade penal, PEC da terceirização, nova tipificação do crime de terrorismo, algumas coisas dessas. A gente identificou essas proposições, listou e criou um site. Pediu, faz o seguinte, vai nesse site, clica lá, qual é a tua opinião? Você é a favor da terceirização, contra a redução da maioridade penal, a favor ou contra o impeachment, coisas desse tipo, que todo mundo no meio da rua deveria ter uma opinião, ou talvez tenha. A partir desses votos, a gente faz outra coisa muito simples, a gente ordena os deputados do que votou mais semelhante com o que você votaria, para o que votou menos semelhante com o que você votaria. E, embora muito simples esse processo,
é só uma ordenação de quem concordou mais para quem discordou mais de você. Ela é transformadora no sentido de que agora você está olhando 513 deputados de uma vez, talvez você possa filtrar só para o seu estado, que vai ter mais ou menos, dependendo do estado, e entendendo quem são os políticos que, na prática, na ação, pelo menos uma ação importante que eles fazem, que é o voto, tem mais coisas, eu sei, mas esse era onde a gente conseguiu chegar, mas na ação você está medindo se ele faz o que você queria, o que você espera ou não. Isso é muito diferente de, na época da eleição, aparecer o candidato dizendo o que ele fez e o que ele não fez. Porque eu tenho assistido guia eleitoral e eu tenho muita dificuldade de entender qual é a diferença das realizações do candidato A para o candidato B, porque todos eles fizeram tudo, né? E eu acho uma pena que a gente não consiga diferenciar. Eu acho que as ações são um caminho, informação de ação, de fato, é um caminho. Aí eu queria chamar a atenção que isso foi feito, isso foi viabilizado por duas coisas simples. Uma é a disponibilização do dado da presença e da votação num arquivo de texto, que sempre tem o mesmo formato no site da Câmara. Isso é muito barato de fazer, muito barato. É mais fácil do que ter alguém que está digitando um arquivo Word, estruturando e polindo o texto, porque é texto para máquina. E dois, isso está disponível, isso está online, e o cidadão começa a poder programar o que ele quer, criar a solução que ele quer. Ele não é mais refém da solução imaginada numa Câmara ou lá em Brasília, né? Imagina, a mesma solução para o cara do Amapá, para o cara do Rio Grande do Sul. Se ela existir, ela não vai funcionar. Então, eu acho que o governo tem que se ver como plataforma, tem que se ver como abraçando o cidadão, trazendo o cidadão, para que o cidadão crie as visões que ele quer sobre a política, que ele acompanhe. Assim, a gente vai conseguir se aproximar mais. E o político vai ter, do lado dele, né, o representante da gente, eu acho que ele ganha uma ferramenta incrível de também, ele pode afirmar, né, veja lá minha ação, veja como eu sou diferente de fulano, não é no discurso. Né, a gente pode diminuir um pouquinho esse, fulana me disse que eu fiz isso, eu não fiz. Ela que fez, ou ele que fez. Né, a gente tem que diminuir um pouco isso, talvez falar mais em termos de dados. Essas são duas coisas muito simples de fazer tecnicamente. Eu venho da computação, então eu posso dizer a vocês que, se isso aqui existe, é muito fácil deixar esse dado disponível no site da Câmara dos Vereadores, também, tal qual existe na Câmara dos Deputados Federal. A Câmara dos Deputados Federal é maior e tem mais recursos, mas eles fizeram muito mais coisas. Lá você acessa o discurso do deputado, você acessa o histórico de posições que aquele deputado teve ao longo do tempo. As câmaras municipais não precisam almejar tanto, mas as presenças, as proposituras, os votos, proposituras com texto e os votos, eu acho que é uma coisa que é muito necessária. Ela é precisa, ela é atual. Eu acho que a Câmara dos Vereadores está de parabéns de ter sua própria TV, de ter interlocução com os jornalistas, acho que isso é necessário, mas acho que isso veio, já existe há anos, né? Então, isso cumpriu um papel de uma época. Da época em que essas câmaras foram miniaturizadas e ficaram, né, a gente consegue bancá-las. A gente está em outra época agora, a gente está em uma época onde isso tem que estar disponível para o celular das pessoas, em tempo real, para os aplicativos que as pessoas estão criando. A gente está, eu acho que os tempos são outros, e a Câmara tem que abraçar esses tempos para estar perto do cidadão, para diminuir aquela minha sensação lá de impotência e de falta de identificação com o poder público que eu tinha no começo, antes de mexer com isso. A gente tem militado nesse sentido. Sou da Universidade Federal e coloco, inclusive, à disposição aí a universidade para contribuir, para ajudar com a experiência da gente dentro de vários projetos, com ministérios e outras coisas nesse sentido. A Câmara agradece a participação do professor Nazareno, inclusive agradece também essa disponibilidade, essa disponibilização de uma instituição como da seriedade da Universidade Federal, né, para trabalhar junto com esse poder. Gostaria de passar a palavra nesse momento ao senhor Sérgio Aires, representando o Minha Jampa. Boa tarde. Agradecer também o convite. E é muito interessante, assim, a gente, quando estava fazendo essa mobilização, a gente ficou sabendo de uma história que vale a pena relembrar aqui. Em 2013, houve um deputado que ele estava preso, em regime fechado, e a Câmara votou pela absolvição dele. Ele foi absolvido. Foram 233 votos
favoráveis à condenação dele, o nome dele era Natan Donadon, ele foi absolvido. Meses depois, a Câmara instituiu o voto aberto. É porque essa votação prévia foi em regime fechado, então ele foi absolvido. Houve uma forte comoção da população, eles abriram os votos, os deputados tiveram que votar novamente, meses depois. E aí, por 467 votos, ele foi cassado. Então, assim, é difícil crer que os deputados mudaram a consciência, né? E é muito mais fácil, né, a gente entender de que a exposição dos votos acabou, de fato, interferindo em muito na opinião dos deputados, no voto, melhor dizendo. A gente acabou de viver isso recentemente, há 2 dias, com o Eduardo Cunha. Foram 450 votos cassando o mandato de um homem que chegou a ter 300 deputados ali na sua base aliada. Então, de novo, aquele ditado: o sol é o melhor detergente. A gente está aqui exatamente para cobrar isso da Câmara dos Vereadores, né? Por mais louvável que seja o trabalho da TV Câmara, do site, etc., 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 está muito longe. Está muito longe da transparência aqui, andar em comunhão com o tempo. A gente repete isso, né? A gente, nessa mobilização, 2 dias, a gente já conseguiu mais de 450 e-mails direto, né, na caixa de entrada dos vereadores, dos 27 aqui da casa, e teve algo muito curioso, assim, né? A ideia aqui não é personalizar, a gente não vai falar o nome do vereador, mas um gabinete respondeu assim: bom dia, fulano, faço parte do gabinete, né, do vereador X, e o mandato dele é bem transparente. Basta apenas uma ligação e saberás como ele votou. Então, você imagina que para a população saber como é que os vereadores votam aqui na casa, vai ter que congestionar linhas telefônicas, né? Essa não é a ideia, especialmente a gente estando num século com a internet, onde qualquer informação que a gente precise, né, a gente busca lá, exceto o voto dos vereadores aqui da Câmara Municipal de João Pessoa. Houve outras situações também que isso assim, não é, volto a dizer, não é para ridicularizar, né? Tanto é que a gente não vai, mas é para trazer à tona um pensamento que existe muito forte aqui, né? Um outro vereador respondeu assim: mas eu publico sempre na minha página como é que está sendo a votação e tal. A coisa não é a pessoalização. A gente não quer, assim, com todo respeito, a gente não quer saber só como você vota, né? Até porque todos os vereadores que estão aqui vão deixar de ser um dia. E esse legado da transparência da Câmara fica para a casa. A gente quer saber como é que os vereadores estão votando, independente do ano. Para sempre. A gente quer saber, que fique claro isso. E aí, assim, a Minha Jampa, ela é uma rede de ação e de mobilização apartidária. A gente existe há 2 meses. A primeira mobilização da gente foi em prol da barreira do Cabo Branco, impedindo esse projeto de 80 milhões totalmente atropelado da Prefeitura. E agora, cobrando agora da Câmara aqui da Casa, essa transparência. A gente quer saber como é que os 27 vereadores da Casa votam. É muito difícil, é muito raro, inclusive, saber até o teor da votação. Quantos foram a favor, quantos foram contra? 10 a favor, 17 contra. Nem toda ata consta isso, né? Então, seria o mínimo. A gente está vendo um painel aqui, eu sei que hoje o dia está bastante calmo, mas ele também não está funcionando. A gente está vendo essas votações eletrônicas aqui. Será que a tecnologia que está diante da gente, ela está sendo usada em benefício da cidadania? Essa é a pergunta que a gente faz à casa. E queremos muito, assim, com sentimento de cidadania, promover essa mudança, promover essa melhoria, até porque o tempo de exposição nas campanhas eleitorais está diminuindo. Isso o próprio cidadão já fica com menos informação. Então, se a gente tem a perenidade e a rotina de como os vereadores estão trabalhando aqui dentro, como é que eles estão votando, como é que eles estão estando presentes ou ausentes do trabalho da casa, a gente vai poder acompanhar melhor. Bom, o outro ponto aqui é em relação à parte da solução. A gente está cobrando isso e existem alguns pontos aqui importantes que vale a pena ressaltar. Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui diz respeito ao regimento interno da casa. É muito importante analisar ele porque alguns pontos são bastante genéricos. O artigo 127, por exemplo, ele trata das atas. Então, depois de cada votação vai ter a ata ali. E ele diz assim: de cada sessão da Câmara, lavrar-se-á ata dos trabalhos, contendo sucintamente os assuntos
tratados a fim de ser submetida ao plenário. E terminou o artigo 127. A proposta que a gente recebeu com essa mobilização, inclusive de uma pessoa de Porto Alegre, que trabalha na Câmara de lá, se sensibilizou com a causa, baixou o regimento interno, leu e enviou para a gente. Tudo isso em um espaço de tempo de menos de 3 dias. Sugeriu exatamente isso aqui. Esse ponto aqui, né? Isso. Nesse sentido, proponho a inclusão de parágrafo único no artigo 127 do regimento, obrigando constar em ata o nome do vereador e o voto proferido. Então, esse é o primeiro ponto. Uma alteração no artigo 127 do regimento interno, constando na ata o nome do vereador e como é que foi esse voto dele. Se foi contrário, se foi a favor, se ele se absteve. O outro ponto diz respeito ao artigo 119 do regimento interno, também um artigo muito importante, mas que também igualmente vago, onde seria a inclusão no inciso 2º do artigo 119 do regimento, obrigando a publicação do resultado da votação no site da Câmara Municipal, para consulta pública em até 24 horas. Isso exatamente para que o cidadão continue trabalhando em casa, sem estar precisando vir para as audiências públicas, sem precisar ligar para o vereador para saber como é que foi. A gente não tem internet para isso, então, exatamente utilizar isso. Publicação da ata. Isso. Publicação da ata agora. A ata com o nome do vereador e como é que foi o voto proferido ali, de cada um. Bom, e aí, assim, eu quero aproveitar aqui o espaço exatamente para dizer que a minha Jampa, ela, sempre que vai fazer uma mobilização, ela busca parceiros, né? A gente agradece muito aqui Nazareno, né, pela UFCG, pelo Laboratório Analytics, que é o parceiro oficial, né, da mobilização. A Karine veio junto pela expansão de conhecimento que ela tem de transparência e o quanto que ela tem a contribuir com isso aqui na nossa cidade. É uma pessoa que é útil para o Brasil e está morando em João Pessoa, então acho que a gente tem que sugar o máximo dela aqui em relação à transparência. E aí o seguinte, essa questão dessa propositura aqui, a gente gostaria de poder abrir para todos os vereadores, eu acho que é isso que a gente faz, mas como tem aqui Marco Antônio e ali o assessor Fábio, né, de Marmute, é exatamente que isso possa partir de uma construção em conjunta. A ideia aqui não é a minha gente dizer, Salvador aqui, vamos apresentar o regimento, porque se isso não for abraçado pelos vereadores, não adianta de nada. A ideia... Eu posso colocar isso aí, que aí vai abrir a discussão. Entendeu? Exatamente. Agora, assim... Isso vai ser encaminhado para as comissões e abre aí todos os vereadores vão discutir. Agora, é um problema, assim, porque, de fato, a gente percebeu aqui que existe uma demora muito grande quando a mudança é no regimento. E é isso que a gente procura, assim, evitar, porque é uma coisa latente, a gente está precisando disso para já, né? E aqui especificamente falando nesse ponto da mudança do regimento, diz assim, conforme o inciso 2º do artigo 118, a mesa diretora pode determinar que uma votação será simbólica, seja qual for a importância da proposição. Então, é uma outra falha, né, que a gente vê aqui, de que, se for uma votação muito importante, a casa não determina que ela deve ser nominal. Então, simplesmente o presidente diz, vereadores que concordam permaneçam como está e tal. Então, teve temas importantíssimos aqui, né, própria votação da escola sem partido, ou a proibição de aplicativos como o Uber. Assim, isso tudo foi votado aqui na casa. Desculpa a franqueza e até, assim, mas de forma atropelada. A população mal foi consultada sobre esses assuntos. E a gente acaba sabendo disso assim, da noite para o dia. E não dá mais para trabalhar assim em um período em que a população tem condições de acompanhar o que está acontecendo, né? Antigamente, quando não se tinha internet, onde as coisas, você tinha que conversar com o vereador para saber o que estava acontecendo, você entende. Mas hoje em dia, mais não. A gente está aí na internet. E outros sabendo o resultado do que estão acontecendo nas outras cidades. Então, eu acho que a gente tem que largar essa coisa de que João Pessoa vai ficar sempre à mercê do que está acontecendo no Brasil para depois ir seguindo junto.
por que a gente não pode ser vanguarda aqui também? Né? Por que João Pessoa não pode ter uma Câmara que as outras câmaras vão dizer assim, rapaz, ó como é que está funcionando lá em João Pessoa? A gente poderia adotar esse tipo de coisa. Então, é com muita humildade que a gente traz essa proposta para cá, mas também com espírito de cobrança também. Nós agradecemos a participação de Sérgio Aires, do Minha Jampa, e, nesse momento, aqui tem uma pessoa escrita aqui para Andréa, do grupo Minha Jampa também. Andréa, está com a palavra, Andréa. Som para a Andréa. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiro, vereador, gostaria de parabenizá-lo pela proposta da audiência. É um tema super importante. E também registrar e lamentar a ausência dos outros vereadores. E, apesar da sua justificativa ter vindo ter sido colocada de uma forma com muita boa vontade, ela não se justifica, porque se transparência é o básico que dos vereadores devem aos seus a quem os elegeu, né? E é um tema, a gente estava aqui para ouvir, e a gente também tem um projeto de resolução para alteração do regimento. E isso não justifica estar numa campanha eleitoral e não estar em 2 horas apenas na Câmara, numa audiência tão importante. Parece os meus alunos, no último dia de prova, correndo atrás do professor para poder acompanhar um assunto que foi dado o semestre inteiro. Essa é a analogia que eu faço. Sabe? Se eles estivessem fazendo o trabalho ou estivessem trabalhando com transparência, isso não seria necessário nesse momento, né? Só queria deixar registrado isso. Segundo, é dizer que nós, que fazemos a equipe da Minha Jampa, a gente está pensando num projeto de resolução para alteração do regimento no artigo 118, que descreve a votação, porque ele é bem vago, e ele abre brechas para que, inclusive, a mesa possa deliberar e encaminhar a votação do jeito que a mesa deseja, e também fazer uma proposta de alteração no regimento, no que concerne às atas, para que as atas elas não sejam tão genéricas, como o Sérgio colocou, e elas passem a ter mais uma estrutura que foi, inclusive, descrita pelo Nazareno, ou seja, ela ser estruturada de uma forma de que a gente também possa fazer um acompanhamento e ter uma série histórica também dentro dessas votações. Por fim, eu queria que ficasse um compromisso, que agora, infelizmente, só pode partir da sua parte e da sua boa vontade, que seria de fazermos essas alterações conjuntas, porque a gente está, nada mais, nada menos, querendo o nosso direito de saber quem votou, como eu votei. Então, eu quero isso, eu me sinto completamente angustiada, não me sinto representada, e acredito que não é uma vontade só minha, é uma vontade de todo pessoense. A mesa inclusive, pode fazer qualquer comentário a respeito da fala de Andréa, né? Sérgio. Eu creio que essa mobilização do Minha Jampa, ela traz esse tema da transparência para dentro da Câmara, né? Isso é super importante. João Pessoa, o executivo, como eu falei, vem alardeando a conquista de primeiros lugares em rankings de transparência, embora, enquanto do Conselho e enquanto pesquisadora dessa área, eu sou uma crítica dos rankings, porque eles refletem um momento, né, da transparência e orçamentário e fiscal. Então, transparência está muito além de você ter posições no ranking. A gente tem, em primeiro lugar, em transparência, o executivo, mas a gente não tem informações básicas sobre obras que estão sendo feitas na cidade, e a gente não tem publicização da mesma forma. Como eu coloquei, é uma temática relativamente recente. É óbvio que a gente vem de uma cultura de sigilo, uma cultura onde o dado a gente tem a cultura que o servidor público ele pegava a informação quando terminava o mandato e literalmente levava para casa. Isso ainda é comum. Mas eu acho que é super importante que seja tratada a questão que está colocada da mudança do regimento e do voto nominal, mas eu insisto que esse é um primeiro passo. E aí insisto na questão que se leve à presidência da Casa. Não sei como vamos conseguir efetivamente fazer isso nesse final de mandato,
mas acredito que seria um grande legado do atual presidente se a gente conseguisse, de fato, criar um grupo de trabalho que pensasse a transparência. E só relembro que, dentro da própria transparência do Executivo, foram os grupos de trabalho criados no âmbito do Conselho da Transparência, com o apoio da sociedade civil, universidades, organizações que trabalham com transparência pública, que levaram João Pessoa a essa condição de estar figurando com destaque em índices nacionais de transparência. Sou Nazareno? Não. Sérgio? Bom, esse compromisso, né, que eu posso assumir, esse compromisso da mesma maneira que a gente assumiu o compromisso de trazer para casa hoje essa discussão, né, que eu acho o de mais importante, né, eu acho que seria se a gente não apresentasse nada durante a legislatura toda, se a gente apresentasse propostas para consolidar a transparência, a gente já estava dando uma grande contribuição à população, à cidade de João Pessoa, né? Então, a gente pode fazer, né, Zé Roberto, a gente pode fazer essa proposta de modificação do regimento interno. Vamos discutir com os vereadores na Comissão de Legislação e Justiça, né, esse assunto. Uma coisa que pode, inclusive, acontecer, que já vai, acredito que abraça exatamente esse anseio da população, que vocês, inclusive, colocaram aqui hoje, a respeito da transparência no voto, né? Uma coisa que pode resolver logo de uma maneira bem prática e simples seria colocar em funcionamento a própria votação eletrônica aqui da casa, porque na hora que a votação eletrônica estiver funcionando, né, automaticamente as meninas, o pessoal do setor de ata já vai ter ali pelos vereadores presentes, quem votou sim, quem votou não. Todas as votações já passam a ser, inclusive, nominais, independente de algum vereador pedir para que a votação seja nominal. É bom que fique claro, inclusive, que nem por parte da bancada de situação aqui da casa, né, que eu, inclusive, sou o líder da bancada, e nem por parte da bancada também de oposição na casa, nenhuma dessas duas bancadas se opôs à questão da votação nominal. Aqui, sempre que um colega solicitou a votação nominal, essa votação nominal sempre foi aprovada, né? Apesar de ter essa faculdade de fazer essa votação simbólica, né, muitas vezes, como está aí no regimento, mas sempre que era pedido, era feito isso aí. Mas com a instalação da votação eletrônica, resolve isso aí. Eu já tive, inclusive, uma conversa com o presidente do Val Ferreira a respeito disso, notei que o presidente foi bem solícito essa questão, né, da gente colocar em prática, porque já está mais fácil. A gente já tem aqui o painel, já tem os equipamentos para fazer essa votação, é só colocar isso aí em prática. Com relação à questão que colocaram de algumas coisas que tem no site, a gente constou aqui na ata do trabalho da gente, a gente já vai encaminhar para a secretaria, para o pessoal competente aqui da Câmara, para ver essa questão, por que é que não está havendo esse acesso, apesar de estar no site a informação, mas não está conseguindo acessar a informação como um todo, né? E vamos fazer com que essa ideia que foi plantada hoje aqui, nessa audiência pública, que ela possa florescer, certo? Eu acho que, e aí volta aquela tese que eu falei na abertura da sessão, da audiência. Eu acho que bem mais importante até do que o resultado da eleição, do que o resultado da votação, é a gente conseguir influenciar, né, e ajudar mesmo os parlamentares que têm dúvidas sobre o assunto. Eu confesso a vocês que aqui, várias vezes, a gente já enfrentou temas aqui na casa que, na hora da votação, a gente tinha dúvida ainda. Tinha dúvida. Então, é uma beleza a gente ter uma ferramenta dessa, de você poder ver como é que as pessoas estão votando, sim, não sei, como é que elas estão justificando esse voto antes da votação. Porque aí você vai poder ouvir, né? Você vai ouvir o especialista naquela área. Às vezes você está pensando uma coisa de um jeito, mas o especialista lhe convence de outra maneira. Então, isso é muito importante, a gente ter isso aqui na casa, tá certo? Então, contem com o mandato do vereador Marco Antônio, contem conosco. Há muito tempo que eu venho, às vezes as pessoas dizem que a gente está querendo fazer chover no molhado, né? E tudo que a gente disser agora, nesse período, inclusive, pré-eleitoral,
tudo que a gente disser aqui agora, eu sei que é colocado em xeque. Eu estou com dificuldade até agora para elogiar cafezinho quando chego numa casa, porque a pessoa não acredita, porque acha que eu estou elogiando o cafezinho por causa do voto, que a eleição está pertinho aí, em dia 2 de outubro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que a gente faz a nossa parte. Tenho certeza, e tenho uma certeza, e aí eu vou fazer outra defesa dos meus colegas. Tenho certeza, tem muita gente aqui nessa casa que tem seriedade com o seu mandato, que tem seriedade, que tem compromisso com as pessoas. Eu conheço vários aqui. Conheço vários que têm, e inclusive fora daqui dessa casa também, tentando vir representar aqui a população aqui na casa. Então, eu acho que ainda tem jeito. E o jeito é exatamente através da democracia mesmo, através da política. Eu acho que a gente tem que atrair as pessoas de bem, atrair as pessoas que tenham boas intenções, porque as pessoas bem intencionadas hoje, elas estão sendo afastadas do processo político. As pessoas quase que botam você do lado e levam você para a vala comum. Mas eu ainda acredito que há esperança. Então, muito obrigado. Antes de encerrar, eu vi mais. Pode apertar, por favor, aí nesse... Senhor vereador, eu percebi na fala do senhor que o senhor usa o campo, o verbo posso, poder, eu posso assumir o compromisso. E isso me dá um espectro muito amplo, né, porque o campo da possibilidade é muito distinto do campo da assertividade e do compromisso efetivo. Então, eu queria saber do senhor, o senhor pode assumir o compromisso de levar adiante as propostas trazidas em torno da transparência pública, ou o senhor assume o compromisso? Sim, eu assumo o compromisso. Okay. Assumo o compromisso, inclusive, gostaria de saber seu nome para constar na ata também aqui dos nossos trabalhos, se for possível. Meu nome é William Scorpion, pessoa Fragoso, eu sou representante no Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Tá, obrigado, William. Está assumido o compromisso, inclusive, perante aqui a cidade de João Pessoa, que nos acompanha também. Ok, muito obrigado. Bom, então, não havendo mais ninguém que queira se manifestar no momento, declaro encerrada essa sessão e na esperança de que, repito, a gente tenha plantado uma semente para o bem de uma política pública tão importante para a cidade de João Pessoa como é a política de transparência. Muito obrigado.